Olá, pessoas! Tranquilo? Bom, mais uma aula aqui de controle de processos, onde hoje nós vamos aí analisar um negócio um pouco mais complicado, tá? Relacionado aí à saída do nosso sistema, ou melhor dizendo, como que o nosso sistema vai responder à nossa entrada. Bom, para isso eu vou mostrar aqui um sistema que vai ser um pouco mais complicado comparado ali àquele sistema que a gente viu na última aula, onde a gente vai ver aqui sistemas de segunda ordem, tá? Bom, mas antes de começar a falar dos sistemas de segunda ordem, verifica aqui que o sistema de primeira ordem, quando a gente aplicou aí um degrau unitário sobre ele, que era esse sistema aqui, por exemplo, e aí eu mostrei lá na aula passada que no degrau unitário esse sistema estabilizava. Só que ele estabilizava com um erro aí aparecendo. Bom, nesse sistema aqui de primeira ordem, quando a gente aplica o degrau unitário, vocês podem fazer o cálculo. Muda o valor de k e vocês vão ver que ele sempre vai estabilizar. Bom, mas aqui eu vou falar sempre quando o k for maior do que zero. Se por um acaso o nosso k for menor do que zero ou igual a zero, aí a gente vai ter um pequeno problema. Bom, de modo geral, a resposta do sistema ao degrau unitário era essa daqui. O nosso sistema simplesmente sobe e amortece ali, ele estabiliza aqui no valor baseado no valor de k, tá? E aí a gente está considerando um sistema com retroalimentação negativa. Bom, se esse nosso sistema ele sempre estabiliza e nesse formato ele simplesmente sobe e estabiliza, isso daqui não é exatamente aquilo que a gente vê em diversos outros sistemas. Então, para isso, nós vamos ver aqui os sistemas de segunda ordem. Por que que a gente vai começar a trabalhar aqui com o sistema de segunda ordem? Basicamente, porque nós vamos conseguir ver aqui aquele sinal de exponencial complexa. Lembra lá dele? Que é aquele sinal que a gente vai ter aí uma oscilação que pode diminuir de amplitude, pode aumentar de amplitude e assim por diante. Bom, quando a gente usa um sistema de segunda ordem, a gente vai colocar aqui, vamos fazer uma consideração que, primeiro, o h de s, que seria o feedback, a retroalimentação desse nosso sistema, será igual a 1, para facilitar. E além disso, nós vamos principalmente analisar sistemas Ni no formato onde a entrada será um degrau. E aí, quando a gente calcula esse sistema de segunda ordem, de forma genérica, a gente pode mostrar esse sistema de segunda ordem baseado aqui nessa equação que é mostrada, onde em cima nós temos ωn ao quadrado e no denominador nós temos s ao quadrado mais 2 zeta-ωns mais ωn ao quadrado. Bom, aqui vamos começar aqui, vamos analisar por partes, porque a gente já tem aí a introdução de duas informações diferentes, ωn e zeta. Bom, quem são esses carinhas aqui? O ωn, ele será a nossa frequência natural, a frequência que o nosso sistema oscilaria naturalmente caso não houvesse nenhum amortecimento. E, por um outro lado, o nosso zeta será o nosso fator de amortecimento. Bom, esse fator, ele é calculado aí baseado na razão entre a frequência de decaimento exponencial e a frequência natural. Mas vamos com calma aqui, vamos por partes. Bom, antes de dar continuidade, percebam aqui que, olha, nós temos amortecimento, isso daqui também pode estar relacionado
ao nosso sistema de massa-mola amortecedor, tá? Bom, mas vamos ver então quem são cada um desses elementos de forma separada, não como é mostrado aqui na nossa equação, na nossa função de transferência. Bom, começando pelo zeta, a gente tem o seguinte: analisando o zeta, se ele for maior do que zero, então esse nosso sistema ele será estável. Isso é regra, isso é aplicado a qualquer sistema de segunda ordem. E à medida que o zeta vai diminuindo de valor, existe aí o aparecimento ou uma intensificação da oscilação dessa nossa resposta. E quando a gente tem o zeta exatamente igual a zero, o nosso sistema oscila eternamente. Então seria aí mais ou menos um perfil de uma senoide ou de uma cossenoide. E quando esse zeta passa a ter um valor menor do que zero, o sistema ele se torna instável, ou seja, ele vai oscilar de modo que o erro aumente à medida que o tempo vai passando. Bom, para simplificar, para verificar tudo isso de forma mais clara, eu coloquei aqui essa tabela para mostrar para vocês tanto a relação do zeta quanto a relação da resposta que ele vai ter. Então, o zeta exatamente maior do que 1, nós teremos aí o que a gente chama de um sistema superamortecido. Ou seja, o sistema ele será estável e monótono. O que é monótono? É aquele sinal que sobe e simplesmente estabiliza, como a gente viu aí no nosso sistema de primeira ordem. Bom, quando a gente tem o zeta exatamente igual a 1, esse nosso sistema a gente vai dar o nome de criticamente amortecido. E, novamente, o sistema, a resposta desse nosso sistema, ela continua estável e continua monótona. Bom, quando o zeta ele está entre o valor 0 e o valor 1, nós temos o aparecimento aí de uma região, de uma classificação subamortecida. O que acontece diferente aqui em comparação a esses sistemas superamortecidos ou criticamente amortecido? O nosso sistema ele passa a oscilar, a resposta dele será oscilatória, não será mais monótona, aquela ideia de que ele sobe e simplesmente estabiliza. Então agora nós vamos começar a ver a nossa exponencial complexa aparecendo, quando o zeta está entre 0 e 1. Quando o valor de zeta é exatamente igual a 0, entra naquela ideia de o nosso sistema oscila aí eternamente. Ou, melhor dizendo, o nosso sistema ele não é amortecido. Bom, se ele não é amortecido, como resposta à saída desse nosso sistema, nós dizemos que ela está estável, porque o erro não tende a infinito, né? Mas é uma estável numa característica sustentável. Ou seja, ele vai oscilar ali sempre na mesma faixa, ele não aumenta de amplitude nem diminui a sua amplitude. E por fim, quando o zeta é menor do que zero, nós temos aí uma instabilidade desse nosso sistema. Ou seja, o erro desse nosso sistema ele será sempre crescente. Assim como a gente consegue ver no erro, a gente vai conseguir ver aí no nosso y de s, na nossa saída desse nosso sistema. Bom, para exemplificar aqui cada um desses termos, cada uma dessas classificações, eu peguei aqui um gráfico que mostra alguns desses elementos aparecendo. Então, olha só, quando o nosso zeta ele está maior do que 1, a gente tem aqui ele simplesmente subindo e estabilizando aí no valor
de saída. Bom, quando o valor é exatamente 1, ele é criticamente amortecido, ou seja, ele não oscila ainda. A partir do momento que a gente tem valores menores do que 1, como são mostrados aqui, então aparece aí esse perfil de oscilação, mas o nosso sistema continua estabilizando num valor aí de erro baseado no K, por exemplo. Bom, então esse nosso sistema vai oscilar quando o valor está entre 0 e quando ele está entre 1. Para maiores do que 1, para menores do que 0, ele é instável, e para exatamente 0, ele vai subir e vai oscilar sempre com a mesma amplitude. Bom, vamos verificar então agora o nosso ômega, o ômega n. Quem é esse nosso ômega n? O ômega n ele vai estar associado à velocidade com que esse nosso sinal ele vai subir. Então, se o nosso ômega n ele aumenta de valor, significa então que o nosso sistema será mais rápido. Bom, mas à medida que a gente vai aumentando a velocidade dessa resposta, a gente também vai acabar tendo aí uma oscilação maior, como é mostrado aqui para vocês. Olha, quando o ômega n ele é 1 radiano por segundo, então o nosso sistema subiu de uma forma mais lenta, foi oscilando e ele vai estabilizar aqui lá para frente. Agora, quando a gente tem aí um ômega n maior do que 1, nesse caso aqui mostrando um valor 10, então a gente tem aí um sistema muito mais rápido. Ou seja, olha só o ponto onde ele subiu e o ponto onde ele foi estabilizar, comparado aqui ao ômega n igual a 1. Ele subiu a partir deste valor aqui e vai estabilizar só lá na frente. Então, a gente tem aí uma oscilação maior nesse caso. Bom, percebam então que o zeta e o ômega n vão estar relacionados à oscilação, ao quanto que o nosso sistema vai subir, ao tempo que esse nosso sistema ele vai chegar num valor de saída pré-definido, e assim por diante. Ou seja, nós conseguimos analisar, a gente consegue referenciar aí tanto o zeta quanto o ômega n de forma matemática ao desempenho que esse nosso sistema terá. Bom, esse desempenho será relacionado aí à nossa saída referente à entrada. E esses valores, esses parâmetros de desempenho serão analisados já na próxima aula, que serão principalmente o tempo de subida, o tempo que a gente tem o pico dessa nossa onda, o overshoot, ou algumas referências chamam ela de ultrapassagem percentual, e por fim o tempo de acomodação, que novamente outras referências podem chamar de tempo de assentamento ou tempo de estabilização. Isso daqui nós vamos analisar na próxima aula, onde a gente vai ver matematicamente esses valores associando aí ao zeta e ao ômega n. Então, galera, até a próxima!